Bom dia! Bom dia, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live matinal que começou ontem, dia 23. Todos os dias até a Páscoa nós vamos estar aqui com você às 7h30 para te dar pílulas de equilíbrio. Cada dia, eu ou a Inês, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade e vamos estar aqui com você para dar as mãos e a gente ajudar todo mundo a poder passar por essa fase com equilíbrio, com tranquilidade, ou seja, bem, se sentindo saudável, adaptado. E hoje a gente vai dar uma continuação àquilo que a Inês começou a falar ontem, sobre atitude que faz a diferença. E ela falou de organização. Então hoje a gente vai falar a prática disso. Como que seria a prática dessa organização? Todo mundo que já está aqui ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E você que vai assistir no gravado, isso vai ficar no nosso IGTV e também vai ficar no nosso Instagram, no nosso Facebook e YouTube. Então, acabando aqui, você vai ter a possibilidade de ver a hora que você quiser. E mais vezes, se for possível. Bom, o desafio da gente, então, é sair de um modus operandi, que a gente está habituado, e ficar dentro de outro modus operandi. Então, a gente dizia ontem, né, através da Inês, sobre organização. Eu te pergunto, por que será que a organização é importante? Pelo seguinte, quando a gente se organiza, a gente tem uma rotina. Tem um começo, meio e fim do nosso dia, da nossa noite, enfim. E o que a rotina faz de bem? Muitas pessoas dizem assim, nossa, eu odeio rotina, eu não gosto de rotina. Você que está me assistindo, você gosta ou não gosta de rotina? Bom, a rotina tem uma parte que é fundamental. A rotina dá aquilo que a gente chama de familiaridade. Eu já sei. E tudo aquilo que a gente já sabe é o oposto do que nós estamos vivendo, que a gente está no mundo de incertezas. Tudo aquilo que a gente já sabe, o que acontece? A gente fica seguro, segura. Então, estabelecer uma rotina, estabelecer uma organização, uma nova reorganização de todas essas coisas é o primeiro passo, de fato, para você se adaptar mais rapidamente. Eu digo sempre que a palavra do momento é velocidade. O quanto a gente conseguir se adaptar, se reestruturar e, portanto, organizar a nossa rotina é fundamental para a gente ficar bem. Lembra sempre que aquilo que eu conheço, eu tenho segurança. E tudo que eu tenho segurança diminui meu medo. Então, quanto mais eu torno aquilo familiar, menos medo eu vou ter. E isso é exatamente o antídoto porque a gente precisa. Por isso que nós começamos assim, né, ontem, e por isso que nós vamos dar continuidade hoje na prática. Qual é, de fato, a organização que você precisa ter? Será que de verdade você já se organizou ou ainda não? Bom, se você não se organizou, por onde que eu começo? A gente diz assim, começa pelo 80-20. O que é 20% que você precisa focar para você ter os 80% de resultado? Por exemplo, uma das pessoas que eu atendo, a questão grande é com os filhos. Então, o que a gente sugeriu e o que a gente trabalhou? Bom, organiza a rotina dos filhos, ou seja, já tem um tamanho, um 8, o outro 3. Então, o que você vai fazer? Bom, eu tenho que fazer tudo pensar em tudo que eles precisam fazer durante o dia? Não, eles já estavam na escolinha. Então, eles já sabem que todo dia tem um almoço, tem uma coisa, rotina de manhã, rotina à tarde. Estabelece com ele, com ela, o que é aquilo que você vai fazer e como você vai fazer. Por quê? Porque se a criança estressa, o que a gente vai? Para a rotina. Está hoje previsto isso? Não está? Então, a gente vai fazendo, de certa maneira, um combinado. A rotina favorece nisso. Eu já sei o que é esperado. Então, eu já posso fazer os meus combinados. Outra pessoa não. Outra pessoa, a grande questão é a alimentação. Ela tem um tipo específico de alimentação e a outra família, a parte da família que está junto com ela, precisa de outro tipo de alimentação. Então, para ela estabelecer, primeira coisa foi o cardápio. Como que vou me organizar? Outra pessoa não.
tem que fazer home office. E é um apartamento literalmente menor. E aí tem mais pessoas circulando. Então, o que ela precisou fazer? Em primeiro lugar, estabelecer o tempo e o lugar de cada coisa. Então, vamos lá. Vamos começar a estabelecer as nossas rotinas. Primeira coisa que a gente tem que ver é o tempo das coisas. A gente, quando está entrando nesse esquema, fica bagunçado. E isso atrapalha, inclusive, as funcionalidades do nosso organismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é tempo de dormir e tempo de acordar. Como que vai ser sua rotina? Não importa se na segunda-feira você vai acordar às 7 e na terça-feira você pode acordar às 9. Legal, mas você tem que saber que na segunda é às 7, na terça é às 9. Então, o tempo de acordar e o tempo de dormir. E sabendo que você respeitando isso, biologicamente, você está favorecendo, inclusive, o seu sistema imunológico, que é a grande questão. O grande foco do momento é o quanto a gente está saudável para, de fato, a gente não se contaminar, ou se contaminar, ter um dano bem baixo ou quase nenhum. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? O tempo de cada coisa. Eu brinco assim, a agenda funciona como se a gente fosse pegar um vaso e colocar pedras grandes, pedras pequenas, pedregulhos e areia. Com o que a gente começa se a gente vai colocar tudo isso num vaso? A gente começa com as pedras grandes, que são essas coisas que realmente são importantes, prioritárias, e eu não posso deixar de fazer. Eu não posso deixar de fazer dormir, eu não posso deixar de comer. Então, essas coisas eu tenho que ter os horários prontos. Que horas que você vai se alimentar? Ah, sei lá, porque quando você não sabe que hora que você acorda, você também não sabe que horas você vai se alimentar. E a coisa fica toda desregulada. O que o organismo lê? Caos. E aí o que acontece emocionalmente, mentalmente? Medo, preocupação, que se soma a todas as incertezas que a gente já tem. Então, agende-se. Pegue realmente uma folha, divide em 7, e aí você faz, na segunda-feira, quais são as principais tarefas? Pedra grande. Terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí depois as pequenas. Nós, que somos mulheres, por exemplo, a pessoa que trabalha comigo em casa não está vindo. Então, eu adquiri mais algumas funções. O que eu precisei fazer? Me organizar para conseguir dar conta de manter a casa limpa, né? Organizada, comida feita, ou seja, mais coisas que para nós estão acrescentando. E isso gera uma pressão, isso gera um sobrepeso de coisas para fazer. Então, eu fico extremamente cansada, desanimada, e começo a brigar, porque me irrita, porque parece que só eu faço as coisas e os outros não. Então, também estabeleça o tempo que você vai limpar a casa, o tempo que você vai se organizar entre aquilo que você tem que fazer para você, para casa, para os filhos. Para quê? Para você ter a saúde, a sanidade mental. A gente está falando realmente porque isso enlouquece, especialmente quando é um prazo longo, que pelo menos a gente está aqui em Indaiatuba até final de abril, nesse mesmo. Então, a gente tem que criar a segunda coisa que é fundamental, o espaço, ambiente. Eu, na verdade, preciso modificar o ambiente para eu saber que aquela realidade foi modificada. Então, no consultório, por exemplo, eu tive que mudar, rearranjar aqui as coisas. Para quê? Para quando eu entrar aqui, meu cérebro já lê, olha, é outra realidade. Então, eu já começo a funcionar mais favoravelmente. Para mim, dentro do 80-20, qual que é o 20% que gerou 80% de segurança, de tranquilidade? A organização do meu ambiente, a organização das coisas. Tem gente que, por exemplo, não suporta a pia cheia. Então, para você, precisa a pia estar ok. Então, será que tem mais pessoas que podem te ajudar na pia? Divide. Então, assim, crie o ambiente, o espaço de cada coisa. A gente diz na constelação familiar que todo mundo tem o seu lugar. E não é só todo mundo em termos de pessoas. Todas as coisas têm o seu lugar. Qual que é o lugar do sapato? Qual que é o lugar de uma toalha? Qual que é o lugar que você vai ter a privacidade? Porta fechada significa o que dentro da sua casa? Que só você pode entrar ou que está aberto? Ou seja, precisa de combinados novos para situações novas, organização nova para uma situação nova. Então, tenha claro que é preciso ter o lugar de cada coisa.
respeite também o lugar dos seus filhos, respeite o lugar do seu marido, respeite o tempo também das pessoas, porque da mesma forma que tudo isso vale para você, vale para o outro igualmente, né? Então, combine o que é de espaço de cada coisa. Por quê? Porque isso vai favorecer a sua organização mental. E aqui, ó, faz... Você relaxa, você respira. Qual é o ambiente que você vai respirar? O seu ambiente tem algum verde? Esse ambiente tem uma claridade boa? Por quê? Porque claridade baixa faz com que a gente também baixe o nosso humor. Então, precisa ser um ambiente claro, especialmente se for um ambiente que você vai trabalhar. Por isso que eu precisei modificar as coisas aqui no consultório, para poder pôr a mesa do lado da minha janela, em que eu tenho uma claridade legal e eu consigo ver o verde. Por quê? Porque a gente está dentro de um ambiente que nós vamos ter que ficar por muito tempo, né? Sabe-se lá por quanto, pelo menos aqui, como falei, 1 mês, né? Então, a gente se prepara para isso. Outra coisa que a gente precisa deixar muito claro e muito organizado dentro da gente. Bom, enquanto isso, tudo bem? Todo mundo me acompanhando? Deixa eu ver aqui. Muito bom. Vamos lá, então. O que a gente vai falar agora? Cardápio. Por quê? Porque muita gente tem dito assim, eu não sei, nesse final desse processo, com quantos quilos eu vou chegar. Por que eu tenho feito? Saído para o supermercado, porque a gente pode sair para o supermercado, voltado, faço comida e como. Mas aí acabo comendo mais. Por quê? Porque eu não tenho o que fazer, porque eu estou distraído na frente da TV ou na frente do computador com alguma coisa, o celular, enfim, nas redes sociais. Como. Cuidado. Cuidado, porque isso, dependendo dos alimentos que você come, não são alimentos realmente que vão gerar saúde, que vão gerar vitalidade e que vão realmente te ajudar nesse processo. Além do que, tudo aquilo que vai em sobrepeso, você vai ter um problema depois para eliminar esse peso a mais que você tem, né? Então, a gente hoje à noite vai fazer uma live especial com a nutricionista. A gente vai passar essa live aí no Instagram e a gente vai conversar com ela exatamente isso. Quais são os alimentos que ajudam o nosso sistema imunológico, o que a gente não pode deixar de ter, como conservar os alimentos, o que de fato é verdade ou não sobre toda essa questão, né, imunológica e como que a gente pode se organizar para a gente ter uma condição de saúde alimentar, porque isso implica automaticamente numa saúde física, que implica automaticamente numa saúde emocional e psíquica. Por quê? Porque se mulher começa a engordar, como que ela se sente? Gorda. E aí como que mexe? Na autoestima. Mexeu na autoestima, onde mexe? Na autoconfiança. A autoconfiança, quando eu não confio, quando eu tô ruim comigo mesmo, o que eu faço? Aumento a quantidade de medo. E aí a gente sabe todos os sofrimentos que isso gera, especialmente se a gente já sofre de ansiedade. Então, por favor, cuidado, faça o seu cardápio. Como é que você vai se alimentar de manhã? Como é que você vai se alimentar na hora do almoço? Você vai ter lanche à tarde? Você é uma pessoa que come mais, come menos, gosta mais de salgado, gosta mais de doce? Presta atenção. Todo movimento que a gente está pedindo, o mundo está pedindo, é conscientização. Então, a hora que você senta para estabelecer o seu tempo de coisas, o seu espaço de coisas e o seu cardápio, você está tomando consciência. Você está fazendo aquilo que se chama ação. A gente está se sentindo impotente diante de toda a situação, mas a gente pode agir. Agir em prol da gente, agir em prol da nossa família e, inclusive, em prol do coletivo. Porque toda vez que um fica bem, essa energia, ela é como um vírus, ela também vai se contaminando. Todo o ambiente que você está, todas as pessoas que você está, e essas pessoas que você está, assim como você, se comunicam com outras pessoas, não é? A gente não está o tempo todo na rede, por exemplo, agora nós estamos. Então, essa energia que você gera dentro de você, esse equilíbrio que nós estamos promovendo, é realmente, de fato, algo que vai contaminar todo mundo. Então, é muito importante que você realmente tenha essa noção, essa consciência dos seus passos a partir desse estado de isolamento que a gente está. Bom, então cardápio é uma coisa fundamental. A gente vai ouvir da Janise melhor sobre isso, porque ela é especialista, é nutricionista.
hoje, às 8h08 da noite, aqui pelo nosso Instagram. Combinado? Bom, o que mais que a gente precisa realmente organizar, estabelecer como rotina para aumentar a familiaridade, aumentar a nossa segurança e diminuir a nossa quantidade de medo? E se sentir potente, porque quando a gente está fazendo, nós estamos exercendo a nossa potência. E isso é fundamental para a gente se sentir melhor. Bom, autocuidados, né? Como que você está se organizando no autocuidado? Porque tem gente que, infelizmente, fica de pijama o dia inteiro. E como que o cérebro lê se você está de pijama o dia inteiro? Ou que você é uma inútil, depende da crença limitante que você tem, ou que você é uma inútil, ou que não tem nada para ser feito mesmo, ou que você está lá numa postura contrariada, não queria estar aqui, não queria que fosse desse jeito, ou, inclusive, que você está no esquema assim, me larguei, deixa a vida me levar. Para que se organizar, Sandra? Deixa as coisas acontecerem. Eu vou te explicar para que você se organiza. Você se organiza para você ter o seu poder. Se você deixa que o outro decida, que as coisas decidam, que o dia aconteça, aonde está o seu poder? Né? Não está. Por isso que você aumenta a sensação de impotência, de que você não é autor da sua história, você é ator, você é ali coadjuvante, inclusive, não é nem o protagonista. Então, a organização, ela determina uma ação. Organiza, ação. Nós estamos organizando as nossas ações. Como que vai ser a nossa rotina, certo? Então, voltando, autocuidado. Maquiagem é importante? Mas não vou sair ver ninguém. Mas isso te faz bem? Um perfume é importante, um banho é importante, exercício físico. Por que a gente precisa ter o tempo e os ambientes? Para a gente entrar no autocuidado com mais facilidade. Porque você diz assim, mas eu estava acostumada a ir para academia, mas não consigo ir mais para academia. E aqui não tem espaço. Bom, você precisa criar um espaço para isso. Você precisa criar um tempo para isso. Porque autocuidado determina a qualidade do seu sistema imunológico, a qualidade da sua mente, a qualidade das suas emoções. Por quê? Porque quando você está no autocuidado, você vai ficar o dia inteiro, tocou lá, deixa eu ver, né? Porque eu estava falando com uma amiga minha, ela falou assim, Sandra, é assim, manda uma notícia do, né, o ministro da saúde falou tal coisa, aí todo mundo comenta no grupo, daí o outro grupo comenta aquilo e já manda mais uma coisa, ou seja, quando você vai ver, você ficou 1h30 com o seu celular, vendo notícias, discutindo com as pessoas, mais do mesmo e se pilhando. Então, o autocuidado implica também em você tomar consciência daquilo que entra dentro de você, daquilo que entra em termos de comida, daquilo que entra em termos de notícias, daquilo que entra em termos emocionais. O quanto você vai deixar, inclusive, se contaminar porque a toalha ficou em cima da cama e nem era a tua cama. Então, o quanto que isso vai te afetar? Isso chama-se autocuidado. A gente tem no autocuidado que pegar leve, mas não tem que ser de leve, a gente tem que levar a sério as nossas rotinas, a sério as coisas que a gente determina como sendo algo saudável para nós, ou seja, se eu falei que na janta eu não vou comer pão, por favor não coma pão, né? Senão você quebra todos os votos de confiança que você tem com você mesmo, e aí a organização significou o que para você? Nada, é porque mandaram eu fazer. Não, tem que ser um ato consciente. Entendi o que elas estão dizendo e vou aplicar sim. Então, essa organização é fundamental. Organização com os filhos. Não é porque você trabalhava fora e agora você está dentro de casa que você está de férias, né? E com isso você precisa ser a recreacionista dos seus filhos. Dê uma certa autonomia. Isso depende da idade de cada criança. Mas de vida, a criança ela também tem autonomia. Quando ela vai para a escola, quando vai fazer as coisas, ela tem as autonomias. Qual é a autonomia do seu filho? Então, deixe isso acontecer. Permita que isso aconteça. Para quê? Para você também ter garantido o seu espaço, o seu autocuidado, o seu tempo, as coisas que você vai realmente fazer e se alimentar. Então, já passamos do nosso tempo. O objetivo são 15 minutinhos, eu já estou com 20 minutinhos para você. E só falando de organização. E agora, qual é o desafio? O que a gente propõe para você? A gente propõe o seguinte desafio: organize-se naquilo que é fundamental para você. Descubra o seu 80-20, porque pode ser que até sua rotina esteja organizada,
mas ainda naquilo que é fundamental para você, ainda não está. Então, o que é dentro dessas coisas todas o mais importante? Talvez seja, como uma pessoa que eu atendo, acordar mais cedo. Para quê? Para ela conseguir acordar antes que a criança, se organizar em termos de fazer uma meditação, fazer um curso que ela precisa fazer e aí ir para a ação depois. Pode ser que seja isso. Então, estabeleça. O desafio é estabeleça aquilo que é o seu 20% que vai dar um resultado de 80%. E faça. Quando? Hoje. Daqui a pouco. Você assistiu isso, pensou nisso, refletiu, haja. Não espere ter vontade, né? A vontade vem na medida em que você vai fazendo. Não espere cair uma vontade absoluta no seu corpo. Não. A gente não está no tempo da vontade, a gente está contra a nossa vontade. Então não é possível que a gente fique esperando brotar um sentimento de ai, agora eu vou fazer, agora eu estou pronta. Não, a gente começa, não é no desejo espontâneo, é no desejo responsivo, é na vontade que vem a partir do momento que eu já inicio a ação. Então comece agora. A gente não tem tempo para perder. A gente tem realmente que ser veloz para nos adaptarmos. E no final dessa história, a gente está saudável para reconstruir aquilo que for necessário. Beleza? E uma oração, né, que eu chamo, que é fundamental, que eu tenho usado muito. Por quê? Porque você vai ver muitas coisas que você é impotente, mas outras coisas, como todas essas, que você é potente. Como saber? Então eu deixo para você, independente da sua crença, independente da sua religiosidade, a oração da serenidade. A oração da serenidade é uma oração que a gente usa no AA, Alcoólicos Anônimos, e é uma oração muito interessante. Primeiro lema deles é só por hoje, e isso eu acho bárbaro. Então, por hoje, organize-se. No tempo que for, mesmo se você estiver assistindo esse vídeo à noite. Segunda coisa, oração da serenidade, que diz o quê? Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, mudar aquelas que eu posso e sabedoria para diferenciar uma das outras. Ótimo dia para você. Organize-se e foca no que funciona. Espero você às 8h08 da noite na live com a doutora Janise, nutricionista. Tchau! Tchau, pessoal do Face. Eu estava desligando o pessoal do Instagram.